Oi, gente, tudo bem? Vamos para aquelas aulas então que eu falei que seriam complementares, né? São 3 aulas. Hoje, essa aqui vai ser sobre os dias, que tem a ver com uma das perguntas que foi feita na aula. Vai ter uma sobre a criação ser ou não perfeita e uma terceira aula sobre as visões da Terra, né? Terra jovem, Terra antiga, Terra velha, né? Design inteligente e evolução, mas não é a evolução que a gente está acostumado, não. É uma visão cristã sobre a criação ter evoluído de certa forma. A gente vai ver tudo isso na aula. Então hoje vai ser sobre os dias. E aí, bom, eu tô gravando em casa, então provavelmente vai passar carro fazendo barulho, moto. E eu tô com um pouco de tosse também, então eu vou precisar fazer algumas pausas aí durante a aula. Mas vai dar certo. Vai ser uma aula curta, tá? No máximo aí de 25 minutos, 30 minutos. E eu não vou entrar na questão de explicar como era a contagem dos dias. Ah, eles não contavam como 24 horas, como eles contavam então? Isso iria exigir um estudo mais aprofundado, mas e, e aí eu não quero entrar nisso porque eu entendo que não é o que o texto esteja querendo que a gente saiba também. Não é essa a intenção do autor em ter escrito, né? Para que a gente buscasse compreender o mistério. Olha, não é 24 horas, então aí tentam descobrir o que é. Na verdade, ali pode ser símbolo, pode ser teologia, pode ser literal ou não, a gente vai ver tudo isso na aula, tá? Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui algumas visões, a gente já está acostumado com elas, a gente viu em todas as aulas. E aí no final eu falo mais ou menos aí o que eu acredito sobre os dias, tá? Eu não sei, a câmera tá aqui do celular, mas aí eu fico olhando aqui porque é onde eu fico me vendo e aí parece que eu tô conversando comigo mesmo. Mas eu vou tentar olhar só pra câmera. Bom, vamos lá. O primeiro dia, a gente vai começar pela perspectiva literal. E aí não tem muito segredo. Ela vê os dias como 24 horas literais, são dias mesmo, dias, contagem de 24 horas. Manhã e tarde é a mesma forma como nós vemos, né? O período da manhã, o período da tarde, o sol se põe, começa a noite e vai um período de 24 horas. Essa visão literal, ela vem da teologia clássica reformada. A gente tem assim várias vertentes da teologia reformada durante a história, né? Mas essa visão literal ela foi melhor desenvolvida ali na visão clássica da teologia reformada e é defendida por alguns teólogos. Então eles vêm do jeito como está escrito exatamente ali. Se está falando que foi tarde de manhã, foi tarde de manhã. Se for que é dia mesmo. Não tem muito segredo essa visão. Vamos ver algumas coisas que eles defendem, né? Eles vão dizer o seguinte: os dias são literais e consecutivos de 24 horas. A leitura é direta, cronológica e histórica. Ou seja, é direta porque é o que o texto está dizendo. O texto está sendo direto em afirmar isso. É cronológico porque os dias ali são sequenciais. É como se fosse dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É uma sequência cronológica. Histórica porque é um evento histórico. Gênesis é um evento histórico. A linha de raciocínio deles é que tem a palavra hebraica para dias é ion ou ion. E eles entendem isso dentro da questão da semântica, da estrutura ali, como números ordinais. Então, é uma sequência numérica mesmo, um dia seguido do outro. Tarde e manhã reforça a ideia de um ciclo solar completo,
Foi à tarde, foi amanhã, ou foi amanhã e foi à tarde e acabou o dia. E aí eles vão usar Êxodo 20:11 para fundamentar melhor isso. Gênesis 20:11 está escrito assim. Êxodo 20:11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia ele descansou. Então, eles vão falar, olha, não é só Gênesis que está dizendo isso, Êxodo também tá. E Êxodo já não é mais Gênesis. Só que Êxodo também tem essa questão de símbolo, de metáfora, de teologia e tudo mais. Então, para eles veem a Bíblia como literal. Tudo que está escrito aconteceu exatamente como está escrito, não tem símbolo, não tem metáfora, não tem nada. É aquilo ali, pronto, acabou. E um exemplo prático dessa visão a gente vai ver o dia 3, que vai falar sobre a produção da relva, né, as ervas que dêem semente, as árvores frutíferas. E para eles, Deus, em um período de 24 horas, ele milagrosamente fez aparecer todo tipo de árvore, todo tipo de planta, todo tipo de vegetação, todo tipo de semente num período de 24 horas. E é como eu já falei, né? Eu não duvido que Deus não tenha poder para isso. Ele tem, ele pode fazer isso. Só que eu não entendo o texto dessa forma, né? Mas eles veem que, sim, Deus fez isso num período de 24 horas. E aí vai ter um teólogo chamado Robert Dabney que diz o seguinte sobre isso. A narrativa parece histórica e não simbólica, ou seja, o autor está... Esse teólogo, ele analisando a estrutura de Gênesis, ele vai falar, olha, parece uma narrativa histórica. Para mim não parece ter símbolos, então a intenção inicial é de que todas as suas partes devam ser entendidas no sentido óbvio. O que ele quer dizer? A Bíblia está sendo óbvio, o que está escrito ali é óbvio, aconteceu daquela forma, e é isso, não tem o que discutir. E aí eles vão criticar todas as outras perspectivas, né? E eles vão defender a visão literal como a visão verdadeira de Gênesis. A segunda perspectiva é os dias como análogos ou símbolos. A gente pode ver, encaixar o seguinte, a perspectiva que entende os dias como uma teologia, né? Gente, estou bebendo muita água porque eu tô com muita vontade de tossir. Vamos lá. Os dias como analógicos ou analogias, símbolos e teologia. Quem defende essa visão é o Bruce Waltke, que ele é um teólogo muito conhecido no Brasil. Ele tem algumas obras em português, um comentário de Gênesis, e ele tem um livro bem grande sobre a teologia do Antigo Testamento, onde ele vai trabalhar todos os livros do Antigo Testamento e explicar a visão dele a respeito do pensamento do Antigo Testamento, né? Tremper Longman também defende, eu gosto muito do Tremper Longman, eu entendo, assim, eu tenho o Tremper Longman como a minha interpretação ali, ele me ajuda muito a compreender Gênesis, mas eu caminho junto com outros teólogos também, eu entendo outras visões também além da dele, né? No final eu vou explicar um pouco sobre isso. Então eles vão falar o seguinte, tem outros teólogos também, tá? Os dias são analógicos aos dias humanos, usado como modelo pedagógico e teológico, não como unidades temporais empíricas. O que ele quer dizer? O que eles querem dizer com isso? Gênesis, os dias em Gênesis, eles não são um período de 24 horas, mas o autor está usando ali uma linguagem, que aí pode ser, nesse caso, uma analogia humana,
para explicar o que Deus fez, porque a criação foi feita no tempo de Deus. E a gente não consegue entender o tempo de Deus porque está além de nós. Mas o autor ele vai olhar para a criação e para tentar explicar a criação, ele vai usar uma linguagem humana. Então ele vai usar dias, tarde, manhã, como analogia para explicar, para ensinar, por isso que é pedagógico, para ensinar, instruir sobre algo que aconteceu em Gênesis que a gente não sabe, não tem como bater o martelo do que exatamente aconteceu lá. A linha de raciocínio que eles usam é que Gênesis tem uma estrutura literária, a gente já falou um pouco sobre isso, e que algumas frases, algumas repetições de, por exemplo, viu Deus que era bom, tarde manhã, essas repetições, elas são literárias porque elas têm um significado naquilo, e é isso que a gente precisa buscar compreender. Então, dentro dessa visão vai estar aquele exemplo que eu dei na última aula, de que os dias ali, eles são simbólicos, né? Ele vai usar uma analogia, mas também eles vão falar assim, que são símbolos. E tem o significado teológico. Então, além de ser uma linguagem, uma analogia humana para explicar algo que Deus estava fazendo, que a gente não consegue compreender, eles vão dizer que... Tem um carro acelerando aqui. Eles vão dizer assim, e os dias ali, dia 1, 2 e 3, é um símbolo para a criação do espaço. Então, os dias 1, 2 e 3 significam a criação de espaço. Dias 4, 5 e 6 significam o preenchimento desse espaço. Então, houve a criação mar, terra, céu, dia 1, 2 e 3. 4, 5 e 6 o preenchimento, aves, peixes, estrelas, seres humanos e tudo mais. Então são dias simbólicos e não literais, não cronológicos também. Então não é uma sequência cronológica. Aí tem um teólogo chamado John Collins, que ele vai explicar o seguinte: os dias são os dias de Deus, e que o autor de Gênesis, ele está pegando esses dias de Deus que a gente não consegue compreender e usando uma linguagem para que a gente consiga ter uma ideia mais ou menos do que foi realmente a criação. São analogias à contagem de tempo da humanidade e não de Deus, na tentativa de explicar isso. E aí vai entrar algo muito interessante que eu gosto muito. Eu fico assim, eu falo, nossa, como será que deve ser isso, né? Que é o seguinte, se a gente pegar a narrativa, nós vamos ver que os dias ali de 1 a 6, eles têm lá, foi tarde, manhã, o dia 6º, tarde, manhã, o dia 1. Só que o 7º dia, ele não tem essa narrativa, ele não tem essa conclusão. Por isso que fica difícil de ler de forma literal. Porque se o 7º dia não acabou, como que a gente fica vendo isso como forma literal? Porque a narrativa lá, ela não fala que houve tarde de manhã o 7º dia. Só vai falar que Deus descansou no 7º dia. Então o 7º dia não tem encerramento. O que indica que ele não acabou. E aí, esses teólogos, eles vão pegar o texto de Hebreus 4, 3 a 11 ali, que vão falar do descanso eterno que nós ainda iremos entrar. Por isso que faz mais sentido ler Gênesis como um símbolo, porque a gente chega no 7º dia, o 7º dia não acaba, e a gente tem Hebreus falando que ainda nós iremos entrar nesse descanso, é porque é um dia eterno, é um dia que não tem fim. E Deus
está nos aguardando para entrar nesse dia com ele, que está na contagem dele, né? E Agostinho de Hipona vai falar o seguinte: o sétimo dia é sem pôr do sol e tem duração eterna. Ou seja, o sétimo dia ali em Gênesis, ele é um símbolo de algo eterno, é um descanso eterno que nós entraremos nele. Nós entraremos nesse sétimo dia da criação com Deus ainda. Nós não entramos. Então, é algo assim, nossa, é algo muito bom de se estudar. Aí a gente poderia ir para Apocalipse, que aí eu estou pensando que em ser a nossa próxima matéria, né? Mas aí eles veem isso, o sétimo dia como um dia que não tem fim, em que nós ainda entraremos nele. Não é um dia que será completo, é um dia eterno, é um dia que não acaba. Deus, ele entrou nesse dia, ele formou esse dia, ele está nesse dia. E nós entraremos nesse dia com ele. Então a gente percebe assim que dificilmente uma leitura literal desse texto faria algum sentido chegando nesse ponto. Mas o símbolo, a analogia, assim, traz não sei, traz uma sensação assim, nossa, Deus é muito maravilhoso. Enfim, vamos continuar. John Alton, ele não é dessa perspectiva, né? Mas ele vai fazer um comentário sobre isso, sobre essa perspectiva. Na verdade, apoiando ela, mesmo que ele pense diferente ali, ele apoia essa perspectiva e ele vai fazer uma crítica à leitura literal. Ele vai falar o seguinte: como a gente viu, né, a leitura literal entende íon como uma sequência de números ordinários, um dia seguido do outro, cronologicamente. Só que, como eu já falei isso em alguma aula, a palavra em hebraico ela tem um campo semântico muito grande, que uma mesma palavra ela pode ter significados diferentes dependendo do contexto que ela está sendo escrita. Por exemplo, né, banco, nós temos banco de sentar, banco de madeira, nós temos banco de agência bancária. Então, nós só vamos compreender o significado de banco dependendo do contexto que for usado. Eu posso estar sentado em um banco dentro do banco. Então, o contexto vai explicar o que essa palavra quer dizer. E aí o John Alton vai falar o seguinte, que íon, a palavra hebraica para dias, ion, tem um significado, uma diversidade semântica muito grande e que não dá ao intérprete a liberdade de escolher o que ele quiser para defender a ideia dele. Ou seja, eu defendo a Bíblia como uma visão literal, então eu vou usar íon como um número ordinário, um dia literal ali, um dia em sequência do outro. Mesmo que isso atropele o contexto todo. E o Alton vai dizer assim, não dá para usar só o que a gente quer para defender o que a gente acredita. A gente precisa entender o contexto e ver o que aquela palavra significa dentro daquele contexto. E aí, para essa visão, dias ali, dentro do contexto da estrutura de Gênesis, são símbolos, analogias, teologia. E para o John Alton é função. E é para a visão dele que nós vamos agora. A terceira perspectiva, então, é dias como funções e não dias literais, nem simbólicos, né? Então, John Alton defende o seguinte, a gente já viu nas aulas anteriores, né, que ele defende a origem funcional do universo e não material. Para ele, cada dia marca a instalação de uma função essencial da criação. Então, o dia 1 para o John Alton não é um dia de 24 horas, mas é na verdade, ele está dentro ali do símbolo e da analogia e tudo mais. Está mais para símbolo, né? O dia 1 para ele significa o surgimento do tempo. Dia e noite, luz e trevas.
O dia 2 é o espaço-céu, não é o espaço terra e água, porque isso vai entrar no dia 3. Então, para o John Walton, dia 2 é a criação do céu, dia 3 a criação da terra e da vida habitável, 4, 5 e 6 para ele significa a ocupação e a autoridade sobre essas esferas. Ou seja, Deus ele dá a função, mas ele também revela a autoridade, o governo dele sobre todas essas coisas a qual ele deu função. Ele não deu função e disse assim, agora você vai ser autoridade sobre isso. Não, ele dá uma função para algo, mas a autoridade sobre aquilo continua sendo Deus. E aí ele vai dizer o seguinte, Gênesis 1 é a inauguração do cosmos como templo. Os dias marcam a instalação de funções, não a duração da criação material. Deixa eu ver algum exemplo aqui. Esse exemplo aqui eu já dei em alguma aula, que foi explicando o sétimo dia, foi em alguma aula gravada aí, que eu expliquei o sétimo dia, né, que Deus não se cansou. O descanso ali não significa que ele estava cansado, mas significa ali que ele assume, ele descansou, ele terminou de fazer tudo o que ele precisava, então ele se assenta no seu trono e passa a governar. Esse seria o significado de descanso ali, né? Bom, acho que são essas 3 visões, né? E partindo para a conclusão, existe então essa grande controvérsia esse debate, essa discussão sobre o significado dos dias. E a gente viu aí que existe uma possibilidade muito grande desses dias não girar em torno somente da literalidade do texto, como é popularmente entendido isso, né? A gente cresce ouvindo sobre isso. E aí tem alguns pontos aqui, que se Gênesis está narrando eventos literais, eventos empíricos, né? Então esses dias eles são realmente literais. Mas se o texto está ensinando teologia com recursos literários, os dias são simbólicos ou analógicos. E é onde eu entro um pouco nisso, né? Meu entendimento sobre Gênesis está mais nesse segundo e o terceiro ponto, né? Que eu vou ler agora. Que se a criação descreve a organização, que é a visão de John Walton, a organização funcional do cosmos como templo, os dias são marcos teológicos de função e não de duração. Eu estou mais dentro dessas duas últimas perspectivas do que para literal. Mas como eu vejo Gênesis, a narrativa da criação, eu concordo com John Walton, concordo com Bruce Waltke, concordo com Tremper Longman, concordo também com a teologia reformada de ver o texto como literal. Só que qual que é o meu ponto? Eu não, diferente dessas visões, né? Eu não abraço uma só e defendo ela como verdade absoluta. Porque eu entendo Gênesis como um livro que tem uma estrutura literária e que dentro dele existe teologia. Então existe o que o Tremper Longman, Bruce Waltke, o John Collins, o Ian Provan, quem mais? O John Walton, o N.T. Wright. Eu concordo que existe símbolo, teologia, analogia, concordo com o John Walton que Deus está dando função às coisas, eu concordo com ele. Mas eu não tenho eles, por exemplo, eu não fico só com John Walton e desconsidero todas as outras. Porque dentro do texto tem partes que são literais, que o texto está narrando o que realmente aconteceu, porque foi um evento histórico,
Mas eu também concordo e vejo que dentro do texto existem poesia, existe metáforas, existe símbolos, hipérbole, existe todas essas coisas dentro da narrativa da criação. Então, é aquilo que eu falei na primeira aula, né? Eu gosto muito daquela visão do... Agora me fugiu o nome do teólogo, mas que ele vê Gênesis, a estrutura, o livro de Gênesis como uma historiografia antiga, que o autor está descrevendo narrativa histórica, aconteceu realmente, só que ele usa uma linguagem, ele usa termos que são entendíveis a nós, que é entendível ao público original também, de que... E ele usa de teologia, ele usa de símbolo, ele usa de analogia, para se tornar a criação compreensível ao público original, primeiramente, né? E também nós, por meio de métodos de estudo. E é muito perigoso a gente ficar dentro de uma visão só da visão literal. Não, porque todas as outras visões estão erradas, só a leitura literal é verdadeira e a gente briga com todo mundo e vira uma guerra. A gente pode transitar por todas essas visões, por todas essas perspectivas e absorver o que tem de melhor. E aquilo que eu falei no começo, que eu acho que estudar a criação, estudar a Gênesis é um convite para a gente entrar no mundo antigo, no mundo da Bíblia daquela época, e identificar, assim, o que é o que, sabe? Onde está a poesia, onde está o símbolo, assim. E por trás disso, que eu gosto muito de ler Gênesis como teologia, de encontrar assim, as grandezas de Deus, o que Deus fez, a soberania de Deus, a autoridade, o poder de Deus dentro dessa narrativa. Mesmo dentro de uma leitura literal, nós vamos encontrar, por exemplo, se Gênesis foi literal mesmo, se Deus criou a vegetação, os peixes, os animais, num período de 24 horas, Deus tem um poder incrível, então isso revela algo sobre Deus. Deus tem o poder de fazer as coisas rapidamente da forma como Ele quer. Mas se os dias também são símbolos, se a gente vai para outras perspectivas, de que um símbolo, o dia 1, 2 e 3, por exemplo, é a criação do espaço, eu vejo, nossa, como que Deus é incrível, como Ele pensou em criar primeiramente um ambiente para que todo ser vivo tivesse onde habitar, sabe? Os dias 4, 5 e 6 ali como preenchimento desse espaço, a preocupação de Deus em colocar cada coisa no seu lugar, Deus dando função às coisas, como Deus se preocupa, Ele é relacional. Todas essas visões eu consigo ver a grandeza de Deus. Mas o ponto é que, em relação à narrativa, ela não é literal, como também ela não é totalmente simbólica, ela não é totalmente teológica. Mas essas coisas estão ali, andando juntas ali. Em parte é literal, em parte é símbolo, e a gente precisa aprender a identificar tudo isso, tá bom? Bom, essa foi a aula em relação aos dias. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem mensagem, pode perguntar. Eu tenho o maior prazer em responder. Desculpa a tosse, eu tô meio gripado, o ambiente tá meio barulhento. Mas eu acho que deu pra gente aproveitar alguma coisa, tá bom? Espero vocês na próxima aula.